conquistando esse espaço. Agora, senadora, eu gostaria que a senhora comentasse o outro fato, que as universidades pioneiras nesse sistema, na implantação desse sistema, foram a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Hoje, quase todas as universidades públicas, com raríssimas exceções, já implantam algum tipo de sistema dessa natureza. Inclusive, as universidades que estão surgindo já têm no seu ato de criação, como a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o sistema de cotas no seu ato constituinte. Essa caminhada, será que a sociedade brasileira já adquiriu uma avaliação correta do que significa a implantação e o funcionamento desses sistemas? Olha, eu avalio de que ainda estamos num processo de convencimento da nossa sociedade. Acho que avançamos muito. E eu digo nós, mas eu me refiro aqui particularmente ao movimento negro, aos afrodescendentes, que têm sido bastante, né, bem articulados, e o movimento é muito forte. Eu acredito que ainda temos alguns passos a serem dados. Ainda precisamos avançar mais nisso. Mas em vista do que éramos há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, hoje nós podemos dizer que a luta tem dado resultado. Mas ainda temos alguns passos a serem dados. Particularmente, por exemplo, a gente percebe que ainda no Senado, no Congresso, avançamos, né? A realidade do que era alguns anos atrás, pelo que nós sabemos, é um pouco diferente do que é hoje. Já foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. E você percebe, assim, dos parlamentares uma sensibilidade maior, um sentimento maior, né, de que realmente é um direito, porque não é um favor, é uma luta social de reconhecimento de direito de uma parcela bastante significativa da nossa população. Então, eu estou, assim, otimista com relação à aprovação do projeto. Acredito que conseguiremos passar, mas ainda precisamos fazer todo um diálogo, uma conversa. Por isso que a gente precisa ter os argumentos, né? E o movimento afrodescendente tem colaborado conosco no sentido de nos ajudar a ter esses argumentos para fazer o convencimento dos nossos parlamentares também. Agora, vamos explicar para os nossos telespectadores alguns detalhes da lei da qual a senhora é a relatora, né, que talvez não sejam bem entendidos, porque ela combina, né, situações onde se considera a origem do aluno para entrar na universidade, que seja de escola pública, depois a renda, depois a questão da raça. Né? Como é que ela está descrita no projeto de lei? Eu acho que é importante a gente esclarecer, Beto, porque para poder, inclusive quem nos ouve, para poder compreender melhor o que nós estamos falando, o que nós estamos defendendo. Na verdade, eu quero até aqui mostrar para você, Beto, esse gráfico aqui. Nós temos aqui, imaginemos esse quadro aqui como a nossa universidade. Então, 100% das vagas, né, das nossas universidades, que são ofertadas pela nossa universidade. Qual é o primeiro recorte? O primeiro recorte que nós estamos trabalhando é o recorte da escola pública. Escola pública. Então, aqui nós temos, desse quadro todo da universidade, 50% é de livre concorrência. Então, os alunos poderão vir de qualquer escola. Escola privada é de livre concorrência. Os outros 50% deverão vir de escola pública. Perfeito. Então, até então, é esse o recorte. A partir disso, o que o projeto fala? Dos 50% que vem de escola pública, necessariamente deve vir de escola pública, o que nós estamos falando? 25% deve vir de escola pública que o aluno seja de qualquer renda. Então, não se olha a renda. Independe da renda. Ele vem da escola pública. Os outros 25%, ele tem que vir de famílias cuja renda deve ser de, no máximo, um salário mínimo e meio per capita. Um salário mínimo e meio. Aí está o recorte social. Né? Então, dos 50% destinado para as escolas públicas, 25% é de livre concorrência e os outros 25% são de famílias com poder aquisitivo menor, de um salário mínimo e meio no máximo. E aí, como é que entra então o sistema de cotas raciais? É isso que é importante esclarecer,
que é o ajuste feito de acordo com os dados do IBGE. Então, desses alunos que vêm das escolas públicas, certo, sejam eles de poder aquisitivo menor ou de poder aquisitivo um pouco maior, esses alunos deverão ter, a presença deles deverá ser de acordo com os dados do IBGE. Então, imaginemos aqui o estado onde eu moro, o estado do Espírito Santo, que tem a população negra está um pouco abaixo da média, pelos dados que eu tenho. Então, em torno de 47%, mais ou menos isso. 47% da população é negra. Certo. Então, esses 47% deverão estar representados na escola pública. Ou seja, esse será o critério que a lei vai obedecer. Então, o critério de cotas raciais, ele vai estar de acordo com a realidade de cada unidade da federação. E segundo a base os dados do IBGE. A base de cálculo são os dados do IBGE. Então, cada universidade deverá ter os seus alunos deverão corresponder, em termos de cotas raciais, à realidade do seu próprio estado. Metade dos alunos da Universidade Federal, eles deverão ser do sistema de cota racial. Perfeito. Sendo que desses alunos, eles poderão vir de classe social mais pobre, como poderão vir de classe social um pouco mais elevada. É uma combinação. É uma portanto, combinação, aí que nós chamamos né, de ajuste. Então, é ajustar o sistema de cota social ao sistema de cota racial. Agora, então, não há esse uma... ajuste, é essa combinação do social com o racial. Entendeu? É esse cruzamento que a gente considera extremamente importante. Porque isso, Beto, na minha opinião, reduz o índice de pessoas que têm dificuldade de aceitar o sistema de cota racial. Então, é para compreender que não é apenas atender porque alguns colocam como justificativa, vai privilegiar um determinado segmento da sociedade. Quem se opõe à lei. Né? Quem se opõe à lei. Sistema, né? Então, quem não acredita e não aceita o sistema de cota racial. É para compreender que nós estamos ajustando a realidade das universidades públicas à realidade do nosso país. Então, nós precisamos assegurar que nas universidades públicas a representação ela seja exatamente o que a sociedade nos mostra. A nossa sociedade é o quê? 50% da nossa população brasileira é negra. Exatamente. Uma grande maioria da nossa população brasileira também é pobre. É pobre. Né? A maioria. A maioria é pobre. Claro. Então, nós precisamos assegurar à população negra e à população pobre acesso igual aos demais membros da população, acesso igual às universidades públicas. Porque nós temos universidade pública atendendo, na sua maioria, estudantes de classe média e média alta. Camadas mais altas. Que têm um poder aquisitivo melhor. Uma universidade pública, ela tem que estar a serviço da população que mais precisa. Aliás, são sustentadas pelos recursos públicos. São recursos públicos que precisam atender a maioria da nossa população. Como fica? Então, na minha opinião, é muito justo isso. Sabe? É muito justo. Então, é com muita satisfação que eu estou relatando esse projeto, porque é assegurar à maioria da nossa população que mais precisa o acesso à universidade pública. Nós precisamos garantir aos nossos estudantes, particularmente à população jovem, o acesso igual às universidades públicas. Não é nenhum como eu diria... um regalo? Não, nada disso. Privilégio. É um direito que essa população tem. E que esse direito ele foi dificultado ao longo da nossa história. Então, nós precisamos recuperar esse direito que a população tem. Ou seja,